Fala aí galera, eu sou o Tei, tá na hora de enriquecer a lore do Médios. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouco com vocês sobre mais suportes pra próxima Main Collection do OCG, que é o Chaos Orange. Pra gente, essa coleção ainda vai demorar a chegar, ali em julho / agosto que essa coleção chega, mas no OCG daqui a pouco ela lança, né? A gente ainda vai receber o Blazing Dominion, que já é uma coleção que vai trazer suportes impactantes pra lore do Médios. Só que para Chaos Orange, novas cartas para lore do Médios estão chegando também. Afinal de contas, é a lore da temporada, então tem que receber suportes. Se você não se recorda, Médios é como se fosse o Albaz dessa lore atual, né? Que é esse boneco, eu preciso que ele me mostre aqui. Esse é o novo protagonista da lore, né? Então, dentro da lore dele, você tem arquétipos diferentes, sendo eles os Archmages, o Dunzi, o Archmage é focado em fusão, o Dunzi é focado em Exceed, e o Elf Notes, que é o que a gente vai acompanhar agora, que é focado em Synchros, além de ter os Patronos, né, os Power Patron, que inclusive são os suportes que vão vir agora em Blazing Dominion. Pois é, então a lore do Médios, ela tem alguns arquétipos que são interessantes, mas que não tem relevância no cenário competitivo. Porém, Blazing Dominion, que já chega daqui a pouco no TCG, no começo de maio chega Blazing Dominion no TCG, que é a coleção que está vigente nesse momento no OCG, ela já traz suportes impactantes pro Elf Notes, que no caso é principalmente a Elf Notes Regina. Se você não sabe, no OCG o Elf Notes é um deck relevante. Aqui no TCG ninguém se importa, muita gente nem ouviu falar nesse deck, mas no OCG ele é um deck muito relevante. E agora, em cima disso, a Konami está lançando na nova Main Collection, o Chaos Orange, um suporte para elevar ainda mais o patamar de um deck que já é meta por lá, que é o Elf Notes, que é um deck da lore do Médios. Então finalmente tem um deck da lore do Médios no topo do competitivo, pelo menos no OCG. Vamos acompanhar para ver se isso de fato melhora o deck e se tem alguma coisa que ajude finalmente um deck da lore do Médios ser dominante no formato. O assunto é esse, meus amigos. Partiu então, vamos lá. Muito bem, então aqui na tela, rapidão, eu preciso só comentar um pouco com vocês, que é o seguinte, cara. Essas são as cartas que estão vindo em Chaos Orange. Então, os suportes que vieram não são só para Elf Notes. Tem cartas aqui que, inclusive, são boas em outros decks da lore do Médios e não dentro do Elf Notes. Porque o Elf Notes ele tem uma jogabilidade peculiar no OCG, muito em cima de Fidraulis, né? O deck é buildado pensando no Fidraulis e acaba não sobrando espaço para esse outro suporte, como por exemplo esse Link da Engrenagem de Patrono. Mas os suportes que vêm um Synchro Elf Notes, tem um Link que a gente não vai usar tanto na build do OCG pelo menos, tem essa spell aqui, tem essa outra spell, essa é interessante, tem uma trap e tem uma outra trap de Elf Notes, e aí é claro que na artezinha de cada carta dessa, partezinha da história e da lore é contada, né? Enfim, antes de mais nada, eu quero só mostrar aqui pra vocês que se a gente troca pra cá, a gente vai dar uma olhadinha em que o último breakdown que a galera lançou por lá, e faz um certo tempo já, né, antes da banlist do OCG, eles lançaram esse breakdown, onde a gente tem o Kyutani, o Mitsurugi e o Elf Note sendo os principais decks do formato no OCG. Aqui embaixo, se a gente desce, a gente vai ter o escopo da decklist do Kyutani, sendo esse Kyutani aqui, por exemplo, um deck que tá usando, além do Fidraulis, que é a principal carta do OCG, talvez no momento, mas alguns Kyutani também, alguns Elf Notes também acabam podendo usar a trap do Synchron, né, que é aquela trap que vem na Limit Over Collection. E lembrando que lá no OCG, você tem ainda Barone, né, tem o Barone e o deck consegue fazer Synchro 10, e tem também o Chaos Angel. E essa abordagem de deck aqui, por exemplo, usa o Fiendsmith, que é coisa que a gente usa aqui no TCG, né? Mas observa que para além da engrenagem padrão de Elf Notes que a gente reconhece, você tem essas cartas Pendulums e essa menina aqui que é muito importante. Então eu quero separar duas questões aqui pra gente poder entrar no deck de Elf Notes. Primeira coisa, se você não conhece o deck de Elf Notes, eu tenho esse vídeo aqui em cima que você vai entender como funciona o Elf Notes TCG
hoje. O Elf Notes hoje funciona conforme esse vídeo que eu fiz aqui em cima, que eu gravei ainda lá no ano passado, antes do Burst Protocol chegar. Mas vai servir pra você entender o que o Elf Notes faz hoje no TCG sem os novos suportes, tá? Só que, pra gente poder entender o quão bons são os suportes que estão vindo pra Chaos Orange, eu queria mostrar pra vocês o seguinte: eu vou trocar pra cá. E aí é claro que ele vai mostrar isso aqui. Eu vou trocar para essa tela, onde nessa tela aqui a gente vai acompanhar o que são essas cartas novas. Então eu também já fiz um vídeo atualizado para Blazing Dominion, mostrando como é o Elf Notes de Blazing Dominion, que é com essa nova menina aqui, ó, Elf Notes Regina, que lá no OCG é parte do motivo pelo qual o Elf Notes é meta, tá? Então dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, que eu já expliquei como que funciona mais rapidamente. A Regina, ela foi criada para tentar ser uma espécie de Holy Sul, para tentar ser uma espécie de Izuna, para tentar ser uma espécie de Dracoteio Faimena, naquela dinâmica de ter um monstro hand trap de engine, sabe? Então a Regina, ela entra da mão com o efeito Quick, podendo mandar um outro Elf Notes card da tua mão ou face-up do campo. Então, ela é hand trap por causa disso. Se eu tô jogando e eu tenho uma carta que eu já usei o efeito, eu jogo ela fora pra invocar a Regina. Ela é boa pra desbloquear monstro que tá na zona do meio, né, e que atrapalha a jogabilidade do Elf Notes. Então ela serve pra isso. Mas se é turno do oponente e eu ainda não joguei, aí eu vou ter que jogar monstro da minha mão fora, mas funciona. E pra que isso? Porque se ela é normal special, ela tem um trigger. Se ela é normal special na zona do meio, nessa zona do meio aqui, ela tem um trigger que ela vai te deixar invocar um Elf Notes do deck. Então ela te dá a possibilidade de interagir com o oponente no T0, então ela é uma hand trap. Como? Bom, basicamente, quando o oponente estiver jogando, você vai poder dar o efeito da tua Regina da mão, descartando qualquer Elf Note. Eu descartei um Tree Off aqui, e aí eu invoco a Regina na zona do meio. Ela vai dar efeito e vai invocar um Elf Note do deck, então eu trago a Lucina. Tá? Por quê? Porque os Elf Notes de main deck, eles foram feitos para ter efeito de interação no campo. Eles trocam com o boneco que tá na zona do meio e aplicam uma ação. Por exemplo, a Elf Note vermelha, a Lucina, ela troca de zona com o efeito Quick teu, né? Na verdade é durante o turno do oponente apenas, mas é um efeito Quick. Durante o turno do oponente, você pode dar efeito do teu Elf Notes, troca de zona com o monstro do meio e faz uma ação na resolução. No caso da Lucina, ela troca de lugar com o monstro da zona do meio, como ela vai fazer agora, troca de lugar, e o efeito dela na resolução é que você vai poder voltar um monstro de nível 6 ou menos que o oponente controla pra mão. E aí você teve uma interação disruptiva. O boneco não foi destruído, ele não foi banido, mas ele voltou pra mão e você interrompeu a jogada dele. É bem fraco em qualidade em comparação com a hand trap da Izuna, só que a Izuna depende do oponente fazer alguma coisa pra você poder agir. É bem fraco de qualidade com relação a Faimena, só que a Faimena tem que estar pareado com um monte de outro boneco para poder ser uma disrupção boa. É bem fraco em comparação com a Holy Sul, só que a Holy Sul tem que estar com um monte de pareamento feito. Ela tem que estar com um pareamento feito, que é um descarte, e ela gera uma interação voltando a carta pra mão. Você pode também invocar a amarela mata uma Spell Trap também, ou você pode fazer a azul e a azul tira uma da mão do oponente. Então, a gente pode escolher uma dessas interrupções pra fazer. Até o momento, o que é bom nela é que ela é um boneco que vem da mão jogando uma carta fora e invoca um boneco do deck. Isso por si só já é uma carta incrível de qualidade, tá? Que vai chegar pro Elf Notes em Blazing Dominion daqui a pouco pra gente no TCG. E como eu disse, é parte do motivo pelo qual esse deck é relevante no OCG. E aí ela tem um plus de poder fazer isso como hand trap no T0. Ela tem um plus. O objetivo é jogar e invocar um Elf Note do deck, o que é um efeito absurdo. E o plus de poder ser hand trap, tá? Então esse é o bagulho. Por que eu acho que é importante mostrar isso pra vocês? Porque agora sim a gente pode passar para as cartas. Porque uma coisa que faz falta é essa interação que ele faz. É interessante, porque como eu disse, é apenas um plus, mas não é tão disruptivo quanto o que talvez uma hand trap de engine devesse ser. Porque o fato dela ser hand trap de engine, teoricamente, faz com que ela tenha que ser mais forte. É aí que entra essa carta aqui, porque ela é perfeita para você ter novas interrupções e inclusive follow-up, porque naquela jogada anterior, se o cara invoca um Mitsurugi Murakuma, ele mata meus dois monstros, eu não tenho um follow-up e eu torrei duas cartas para fazer uma interação voltando uma carta do cara pra mão, entende? Aqui não, com essas cartas a gente tem outras ferramentas de interagir com o hand trap de engine, por causa desse Synchro, tá? E o motivo é simples, ela é um Synchro 10.
Pois é, ela é um Synchro 10. Até então, o Elf Note tem apenas 2 Synchros. Um Synchro que se chama Elf Notes, que é o Seraphim, que é a planta, né? É um nível 7, que revive um Elf Note do Grave. E você tem o Junora, mas o Junora é o Synchro Patrono, e ele pede 3 materiais, então é bem mais difícil. Ele é Synchro 10, mas ele pede 3 materiais, então é bem mais difícil de fazer ele. Essa menina muda um pouco as coisas, porque o efeito dela é o seguinte: primeiro, ela é feita com um Thunder, mais um Spellcaster não Thunder, tá? E o efeito é, nenhum jogador pode declarar ataques com monstros que não sejam na zona do meio, enquanto essa carta tá na Center Monster Zone. Ok? Mas ela não vai ficar muito tempo no campo não. Durante a main phase ela tem um efeito que, se essa carta tá na zona do meio, Quick Effect, você pode retornar ela pro extra deck. E se fizer, você pode fazer summon de até um Elf Notes de cada lugar. Um da tua mão, um do teu deck e um do teu cemitério. Esse é o efeito dela e é isso que faz esse suporte ser muito bom. Por quê? Eu esqueci de falar de um ponto importante aqui, né, no exemplo que eu mostrei dessa jogada. Essa jogada não gera, mas a Regina, ela tem um outro efeito de que quando ela é sincrada, ela volta pra mão. E aqui a gente não consegue gerar isso. Então, o que essa menina faz pra transformar agora, quem sabe, isso numa jogada um pouco mais especial? É o que a gente vai acompanhar agora. Então aqui eu tentei trocar de novo pra tela do DB, só pra gente dar uma passadinha por cima. E de novo, eu tô pulando um monte de coisa, porque eu indiquei 2 vídeos de Elf Notes aí pra vocês assistirem, né? Mas enfim, a gente tem aqui essa quantidade de Elf Notes. Por que eu tô mostrando isso? Porque se você tiver a Regina, mas é difícil parear pra ser Hand Trap. Não é. Quer dizer, a Regina, você tem que comprar a Regina. Então pegue aí a probabilidade de você comprar essa Hand Trap específica. Mas se você tiver, o par que ela tem que ter é fácil de ter, porque você vai ter 3 da azul, 3 da vermelha, 3 da Regina, mas nesse caso vai ser 2 porque uma já vai estar na tua mão, uma dessa mais ou menos e 2 mais ou menos desse boneco, além de um desse. Então é bastante carta pra você comprar pra descartar, beleza? Então qual é a diferença? Vamos lá, eu vou pegar qualquer um deles, que são Tree Off. Eu peguei aqui a vermelha. No turno do oponente, isso é turno do oponente, aqui eu tô mostrando jogada da Regina sendo Hand Trap, que é pra isso que aquele Synchro foi feito. Foi pra ajudar essa menina, a verde, a ser Hand Trap, tá? Então o cara começou a jogar e tal, e aí eu vou falar, calma aí, amigo, efeito da minha Hand Trap, da Regina. Ela entra descartando um Elf Note qualquer da mão na zona do meio. Beleza. E agora, ela vai dar efeito pra invocar a Lucina do deck, pra trocar zona e voltar o monstro do cara pra mão? A gente vai invocar o Patrono. Você vai invocar o Elf Note Patrono. O efeito do Patrono é quick, que você vai poder escolher um monstro na zona do meio, tem que aumentar o nível dele em 3, e aí na resolução você pode fazer o Synchro Summon de um Synchro Elf Notes. E isso é bom pra caramba, porque até então o Junora, ele é até um Synchro bom, mas a gente não consegue fazer porque tem que ter 3 monstros no campo pra fazer o Junora somar 10. Então é difícil, mas... E o Seraphim aqui não dá pra fazer, porque o Patrono, ele precisa aumentar o nível do monstro da zona do meio pra ele poder fazer Quick Synchro, senão ele não consegue fazer. Ou seja, não tinha como sincrar antes. Agora que tem um novo Synchro 10, tem. Então eu dou o efeito do Patrono, aumento o nível do monstro do meio em 3, e aí eu sincro na resolução fazendo essa nova menina. Isso vai trigar 2 efeitos. Eu vou trigar no cemitério o efeito da Regina e o efeito do Patrono. A Regina, quando ele é usado como Synchro material, ela volta pra mão. E o Patrono, quando é usado como Synchro material, ele busca uma carta Elf Note do deck. Um monstro Elf Note do deck. Aí eu pego o Elf Notes azul. E agora? Eu não gerei interação nenhuma. Apesar de eu ter um monstro no campo e 2 monstros na mão. E a Regina já deu efeito, né? E o que eu faço agora? Agora a gente faz o efeito Quick dessa menina, ó. Que é de voltar pro extra e invocar 3 Elf Notes. Um da mão, um do deck e um do Grave. Eu tenho um Elf Notes do cemitério que foi o descarte, podia ser qualquer um. Eu tenho o Elf Notes que eu escolhi buscar do deck. Eu tenho o Elf Notes que eu reciclei, que no caso é a Regina. Aí eu invoco quem sobrou do deck, entende? Então eu invoquei um da mão, um do Grave e um do deck. Aí a zona que você vai ter vai fazer diferença, porque depende em como que você quer interagir com o oponente primeiro. Todas elas trocam de zona com o monstro que tá no meio e gera uma interação. Quem é mais proativa é a azul, porque a azul, ela troca de zona com o monstro que tá no meio e ela vai banir uma carta da mão do oponente face down até a end phase, tá? Então você tira uma da mão dele. Ok. Outra carta que você vai dar o efeito em seguida é da vermelha. A vermelha troca de zona e volta o monstro do campo do cara pra mão. E aí você tem a
terceira, que é a Elf Notes amarela. E ela mata uma Spell Trap, né? Você pode retornar um face-up Spell Trap do campo pra mão. Então, contra deck que tem carta contínua, você dá isso Enchain ao efeito da carta contínua dele, tira ela do campo e vapo. Você interagiu com esses monstros que antes, com a existência da Regina, que ainda vai chegar em Blazing Dominion pro TCG, mas com a existência dela, você podia escolher um dos efeitos. Agora, você pode fazer os 3 efeitos, ter a Regina na mão, e quando for o teu turno de volta, quando você for jogar, vamos supor que o oponente matou 2 monstros, com efeitos que matam minha carta, não sei, de alguma forma, e sobrou um. Aí eu ignoro a minha draw, tá? Quando for pro meu turno, olha só, ignorando a minha draw, supondo que dos 3 bonecos no campo, um sobrou, eu vou poder baixar a Regina aqui da minha mão, jogando essa menina do campo fora. Ok, que é quem sobrou, não importa quem. Daí ela vai dar efeito pra invocar um Elf Note do deck. Lembrando que isso eu já interagi com o oponente, agora é o meu turno. Aí a Regina no campo vai trigar. E eu posso invocar um Elf Note do deck. Aí eu posso trazer o Elf Notes Pêndulo, porque o patrono Pêndulo, que é sempre tratado como Elf Note, tá? Eu posso trazer o meu patrono Pêndulo, Elf Notes, porque ele tem um efeito no campo, que é o seguinte: ele vai banir 3 cartas do topo do meu deck, se destruir, e vai poder invocar um Junora, que é o patrono Synchro, tá? Então você pode fazer o efeito dele agora. Você vai dar na main phase, é claro, né? O efeito dele bane 3 cartas do topo do deck, não importa muito gostando dessas cartas, e aí você destrói esse boneco do campo e invoca o Junora, que é o Synchro 10 Elf Notes que a gente tinha até então. Só que esse Synchro, ele é difícil de fazer, ele é muito problemático de fazer, por mais que ele seja muito bom, porque ele é feito com um Tanner, mais 2 ou mais não Tanners. Ele tenta quebrar o teu galho, porque ele diz que o monstro da zona do meio, ele é tratado como Tanner, você pode tratar o monstro da zona do meio como Tanner, mas o nível dos Elf Notes não ajuda, porque os monstros são nível 6 e o patrono é nível 1. Como que eu sincro? Como que eu faço o sincro dele? Tem um cenário, que é quando você faz o Serafim, que é o sincro 7, e ele revive o monstro do cemitério, ele diminui o nível de todo mundo em 3. Aí se eu tenho 2 Elf Notes, e aí ele fica com nível 4, né? Se eu tenho aí eu vou ter que ter o Synchro, que é nível 7, diminuir em 3, fica nível 4. Um Elf Notes de nível 6 sobrando, porque eu diminuí em 3, o nível dele fica 3. Aí soma 4 com 3. É isso mesmo? E aí vai ter o outro, que é o... exatamente. E aí eu vou ter o patrono, o pavão, que é nível 1. Não dá pra... Isso não soma 10, porque aí eu vou ter o Synchro, que vai somar 4, o Elf Notes, que vai ficar com nível 3, então soma 7, mais o patrono, que vai ficar com nível 1, soma 8. Mas aí você vai dar efeito do pavão e vai aumentar o nível de um deles em 3. Daí você vai conseguir sincrar, né? Deixa eu ver. Um deles... Eu acho que tem que ter 2 Elf Notes, né? Mas enfim, basicamente a matemática é só pra você ver como é chato e complicado de se fazer. Aí sim você pode sincrar no Junora. Por quê? Porque o pavão, ele só sincra Elf Notes ou Junora. Só nisso que ele sincra Quick, né? Então a gente faz o Junora aqui e agora é bem mais fácil de se fazer por causa do pêndulo. E o que esse boneco faz? Ele tem 2 efeitos, ó. O primeiro é que, se ele é Synchro invocado, você pode negar o efeito de todo face-up card que o oponente controla. Todo face-up card que o oponente controla, você entra negando o efeito. Além disso, ele diz que... cadê... Quick Effect, você pode ativar esse efeito. Monstros que o oponente controla na mesma coluna que um Elf Notes que você controla não podem ser usados como materiais para Fusion, Synchro, Exceed ou Link até o fim desse turno. Se esse cara Link invocar, ele nega efeito de tudo, e aí você pode dar esse efeito e impedir que ele use algum monstro na coluna de algum Elf Notes teu ser usado como material para alguma coisa. É mais ou menos isso, tá? E daí? O que eu tenho agora? Bom, esse pêndulo, ele tem outro efeito. Quando ele é destruído, quando ele vai pro extra deck, na verdade, ele tem um efeito. Que no caso, ele pega um Elf Note do cemitério de volta pra minha mão. Então, o Junora entra negando tudo. Lembrando que agora é meu turno, tá? Meu turno, eu tô tentando jogar pra cima do que o oponente fez depois de eu ter dado a minha hand trap. Daí eu pego um patrono do cemitério pra minha mão, um Elf Notes. Eu peguei... Ele pega o quê mesmo? Deixa eu ver. Você pode adicionar um Power Patron ou Elf Note Card Face Up do extra deck ou cemitério pra tua mão. Eu peguei um Power Patron, que nesse caso é o pavão, eu dou normal summon dele, eu sincro com a menina de novo, eu faço o Serafim, daí você dá os efeitos, ó, de novo. O patrono pega um do deck e a Regina volta pra mão. Você baixa o Elf Notes azul e aí você joga, sabe? Então é muito bom isso aqui, tá? É uma hand trap de qualidade, cara, de qualidade, que pode te ajudar a ter cenário como esse. Claro, você vai tomar interação, talvez isso não aconteça, mas o que eu tô mostrando é só o que pode acontecer, entende? Isso aqui é bem maneiro, cara, bem maneiro.
E soma com outra hand trap de engine que lançou na Limit Over Collection, que vocês viram ali no Breakdown, que é a Synchro Emergence, que é o seguinte, ó, você vai ter os teus Elf Notes que são nível 6 na mão, e você vai ter o Patrono, que é nível 1 também, que pode estar na tua mão. Qualquer um deles com essa trap é combo, né? Hand trap no turno do oponente, que é o seguinte, de preferência que seja a Regina, né? Porque, cadê, ó? Se esse card é mandado pro cemitério como 5 material, você pega ele de volta pra mão. Se for a Regina, vai ser incrível, porque aí eu vou sincrar e ela volta pra minha mão. Mas enfim, eu tentei não ser tão roubado, e aí eu preciso usar esses bonecos do meu deck, tá? Que são meus bricks, ó, os Synchron. Mas o Jet Synchro, ele volta do cemitério descartando uma, e esse cara, ele mira um boneco de nível 1, de nível 1 ou 2 do cemitério, e revive ele e se invoca pro special da mão. Então são 2 bricks bons, vai. Eu vou ficar com a trap na mão e qualquer Elf Notes aqui. Nesse caso, seria melhor se fosse a Regina, mas aqui eu vou pegar a vermelha. Então, o oponente começou a jogar lá, eu ativo a minha Synchro Emergence, por exemplo, e aí ele tem que ter um boneco invocado do extra deck pra eu poder invocar um monstro da minha mão e um Synchron do deck. Beleza, eu invoquei aqui esse nível 1, por exemplo, né? E aí, no cemitério, ela tem o efeito que, se o cara tem um monstro invocado... Cadê? Isso, eu posso banir ela do meu cemitério, né, se o cara tem um monstro invocado do extra deck, e eu posso fazer um Synchro agora. E isso aqui é popular, cara, porque você pode sincrar um nível 6 com um nível 1, com o Thunder 1, e eu Synchro num Black Rose. Se ao invés do Elf Note vermelho eu tiver o Elf Note verde, aí é absurdo, porque o Elf Note verde volta pra minha mão, porque ele foi usado como Synchro material. Daí eu trigo o Black Rose, que entra matando tudo do oponente, mas eu ganho um follow-up, porque o Jet Synchro, ele tem um efeito secreto. Se ele é enviado pro cemitério como material de um Synchro, você pode buscar se esse cara é enviado pro cemitério como 5 material, você pode assinar um Junk monstro do deck pra mão. Daí eu pego o Star Junk Synchron. Eu pego ele pra minha mão. E aí o Black Rose mata tudo no campo. Vamos supor que, enfim, o jogo voltou pra mim e eu vou até ignorar as cartas Elf Notes. Eu posso dar o efeito do meu Star Junk. Ele entra escolhendo ali o boneco do Grave. Nesse caso é o Jet Synchro. Eu tenho 2 bonecos no campo. Tudo bem, os 2 são Thunder, eu não posso sincrar. Mas você pode fazer o Trackmaker aqui, ó. Você pode fazer o Kill Tune Trackmaker. Fica a critério, faz o que você quiser. Então é um exemplo. Se eu tiver o Patrono na mão, eu posso baixar o Patrono, que é nível 1, invocar o Jet do deck, banir a Trap. Não dá pra fazer o Arclight, né? Aí eu vou ter que invocar esse aqui, ó. Ah não, os 2 são Thunder, não dá não. Mas enfim, em todo caso, é mais ou menos isso que essa carta proporciona. E tudo isso só existe porque essa menina é um Synchro 10. Elf Notes, e ela se desmonta pra virar as outras interações de Elf Note de main deck. Então, ela é uma carta que, como vocês podem ver, ela não te ajuda a construir jogada. Ela foi feita especificamente pra isso, pra transformar a Regina em uma hand trap, por isso que eu tô dando foco nisso, tá? Enfim, os outros suportes, nada demais para o Elf Notes. Pro Elf Notes não tem nada demais com esse outro suporte, tá? Tem esse link Patrono, que até é interessante, ele é feito com 2 non-links monstros, é como se fosse uma IP, e o efeito dele é de IP também, né? Se ele é link invocado e você tem um Patrono no teu cemitério, você pode adicionar um Fury Realize, card do deck pra tua mão. Nesse deck, isso é bom pra cacete, tá? Tem um ponto ruim no Elf Notes, porque o Patrono Elf Notes, ele não triga se ele sai do campo pro cemitério pra buscar uma carta Elf Notes. Ele triga se ele é enviado pro cemitério como Synchro material, diferentemente do Archmage. Isso faz muito sentido no Archmage, porque se você dá normal do Medius e invoca um Patrono do deck, e esse Patrono, por exemplo, é o Archmage, aí beleza, eu linko o Medius com o meu Patrono Archmage e faço esse cara. Aí ele entra trigando e eu trigo a coruja do cemitério, eu busco 2. Aí é incrivelmente absurdo, tá? Mas no Elf Notes eu não vejo muito sentido nisso, porque eu não vou ter Patrono no Grave, sabe? Vai ser bom eu trazer o Patrono Pêndulo? Até pode ser, mas o Patrono Pêndulo ele vai pro extra e não pro cemitério. Então essa carta nesse deck não é muito legal. E aí ela tem um segundo efeito que se você controla outra Fada de Trevas, meio que tem que ter o Medius no campo, aí você pode fazer um Quick Link, né? Então... é bom? Mas não no Elf Notes, tá? Esse é o ponto. Até porque existe o Fidraulis e essa carta não vai chegar a ser útil se o teu deck é moldado em volta do Fidraulis. Tem essa outra carta aqui, ó, que você pode mostrar um Nerva, qualquer patrono de extra, basicamente, né? E aí o oponente não pode ativar cartas do efeito em resposta à ativação de patrono, mas o efeito bom é do cemitério, que se você iria banir cartas do topo do deck face down pra ativar efeito de algum patrono pêndulo, você bane essa carta no lugar. Aí você não tem que banir as cartas face down, que foda-se, tá?
Essa Realize, ela é boa, porque se você controla o Archmage, Dunzi ou Elf Notes, você pode invocar um Médios da tua mão ou deck, então isso é legal. E aí você pode banir ela do cemitério, escolher um Fusion, Synchro ou Exceed no teu cemitério e faz Special Summon na zona que um link aponta para. E esse link é esse cabra aqui, né? Então, basicamente, se você tá jogando com um deck que quer fazer ele, você faz ele, pega essa carta que tem Realize no nome, já vai ter o Médios no grave, né, eu suponho. Então, você ativa essa carta, invoca outro Médios do deck e dá efeito dessa carta no cemitério e revive uma fusão na seta do Link. Parece bom, mas não no Elf Notes, né? Tem essa trap aqui, que sinceramente foda-se, e tem essa trap Elf Notes que também não vai ser tão legal assim de você usar. Você usa, já tem duas trap Elf Notes, essa é a terceira. A gente só usa uma, a gente só usa aqui, revive um boneco e nega uma carta. Essa aqui, ela cria um token, só pra te ajudar a sincrar. Mas convenhamos que não é disso que a gente precisa. Tudo bem que ele é Tanner, tá? O token é Tanner. Então talvez ele te ajude a fazer o Junora e seja pra isso que ele sirva. Vai ser usado? Eu acho que não, tá? Mas é basicamente isso. Vocês estavam cobrando, né, que eu fizesse o vídeo de Elf Notes. Tá aí, com os novos suportes de Chaos Orange. É basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau. Listen.